Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não há um nome, irmãos, mais poderoso do que o nome de Jesus. Essa é a convicção e a certeza que nós precisamos ter. Irmãos, nós lemos um texto no início deste culto. Eu quero apenas fazer uma pequena acréscimo a este texto, nos ajudando com mais um texto que está em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 4, versículos 5 e 6. Nós estamos falando nesta noite sobre pais e filhos no reino de Deus. E a leitura inicial, para quem estava aqui no início do culto, nós fizemos em Efésios capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Você pode até deixar sua Bíblia aberta. Nesse texto, eu quero apenas acrescentar um texto que está lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 ao 6, que diz assim: Eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Há uma promessa, irmãos, de Deus. O texto que nós lemos em Efésios, capítulo 6, a partir dos versos 1 e 4, ele fala sobre uma série de orientações do apóstolo Paulo. Essas orientações do apóstolo Paulo, elas não iniciam no capítulo 6. Você precisa voltar um capítulo antes, que é o capítulo 5 de Efésios. Chega no versículo 21 do capítulo 5, Paulo faz uma declaração muito forte. Ele diz assim: sujeitai-vos uns aos outros. E eu não posso usar esse versículo isolado. Eu preciso dar continuidade ao texto para que eu entenda de que tipo de sujeição Paulo estava se referindo. E se você vai perceber que ao longo da leitura, Paulo está falando sobre 3 tipos de sujeição. Uma, das mulheres sujeitando-se aos esposos, dos filhos se sujeitando aos pais e dos servos se sujeitando aos senhores. E Paulo explica cada uma dessas situações. Obviamente que eu não vou me ater nesta noite a todo o espectro do corpo que Paulo estava falando nesses versículos. Eu quero me deter apenas ao texto que está no capítulo 6, do 1 ao 5, que está em cima dessa sujeição. Por que eu quero falar sobre isso? Porque na perspectiva paulina, na perspectiva bíblica, na perspectiva do Novo Testamento, e não só do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento, você que tem acompanhado os cultos da família, nós temos insistentemente falado de Gênesis e Apocalipse, uma série de mensagens acerca do plano de Deus para a família. Então a família é algo que Deus constituiu, não foi elaborada nos mais elaborados ou promissores centros de estudos. A família não foi uma idealização do ser humano. A família, ela nasce no coração de Deus. Deus institui e constitui pai, mãe e sua prole. É desejo de Deus, irmãos, que o homem, e aqui quando eu uso a palavra homem, estou me referindo ao representante da raça, no sentido de homem e mulher, tenham companhia, assessoria e ajuda. E esta companhia, assessoria e ajuda, ela é proporcionada por um outro ser humano. Foi o próprio Deus em Gênesis que olha e diz: não é bom que o homem esteja só. E quando Deus faz essa afirmação, ele entende que não é bom que o ser humano esteja sozinho. Ele precisa de um auxílio, de um ajudador, de uma ajudadora. E aí Deus institui um outro ser humano oposto ao seu sexo, para que eles juntos procriem e criem para a glória de Deus. Forme a célula principal da sociedade e da igreja. Existe um termômetro que mede o quanto que uma sociedade está bem. Esse termômetro é medido por como a família está. Porque se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Porque dentro do núcleo familiar são lançados as bases dos relacionamentos para fora das fronteiras de casa. E se dentro do lar, dentro de casa, nós temos uma família que rege a sua vida pela direção da palavra de Deus, não tem como esta família não ser uma família próspera e abençoada. E não sou eu que estou lhe dizendo isto, é a própria palavra de Deus que nós abraçamos como fé para as nossas vidas. E aí é preciso que a gente entenda que Paulo lança nesse texto algo que parece óbvio. Não faz sentido o apóstolo Paulo falar
acerca do que ele diz em Efésios 6. Eu vou só retomar o texto, você já está com sua Bíblia aberta, e a gente pode perceber o que Paulo está declarando ali, no capítulo 6 de Efésios. Ele simplesmente está dizendo algo que parece muito comum: filhos, obedeçam aos vossos pais. Tem necessidade disso, irmão? É óbvio que o filho deve obedecer ao pai, não é? Aí, se você ler mais adiante, você vai ver: filho, honra o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento. Todo judeu já sabia disso. Claro que ele estava falando para a igreja que estava em Éfeso, eram pessoas além da comunidade judaica. Mas eu quero dizer que são ordens que são simples. São ordens que, em tese, não eram necessárias ser ditas. Um filho deve obedecer seu pai, deve honrar o pai e a mãe. No entanto, é preciso que a gente entenda que o coração do homem, afetado pelo pecado, o torna rebelde imediatamente, fazendo-se necessário essas ordenâncias simples, porque certamente um filho muitas vezes vai desobedecer os seus pais, vai desonrar o seu pai e a sua mãe. Então a palavra de Deus estabelece como ordem, como mandamento para as nossas vidas, e o apóstolo Paulo recorre a isso. Algo que deveria ser feito, fazer parte da nossa rotina, acaba se tornando um mandamento porque nós somos desobedientes. Porque nós precisamos de orientação para as nossas vidas, que nós precisamos ser lembrados das nossas obrigações básicas. É por isso que eu estou pregando aqui nesta noite, para que você entenda que a palavra de Deus é direção para as nossas vidas. É por isso que eu estou recorrendo a um tema que talvez você saiba mais do que eu, mas se faz necessário pregar sobre isso, porque muitas vezes nós somos ouvintes esquecidos. Acabamos de ouvir uma orientação da parte de Deus, daquilo que a palavra de Deus reserva para nós, e estamos praticando exatamente o contrário. E é fato, irmãos, que Deus não deixa seu povo sem direção. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de grande crise de autoridade e de liderança. De um lado, nós carecemos de líderes fortes e dignos. Você olha para a política, você olha para o cenário e diz: meu Deus, quem vai nos representar? Essas opções que eu tenho só. Não tem outras opções, é só essas que eu tenho. Então você olha e vê-se que carecem de líderes que tenham um discernimento, que tenham sabedoria para reger o povo. E ao mesmo tempo, de um outro lado, nós temos baixíssima disposição para nos submetermos à liderança. Sabemos que precisamos de líderes, mas na hora que nós mesmos precisamos nos submeter à liderança, nós temos uma pouca disposição. O fato é que a maioria de nós, devido à nossa natureza pecaminosa que ainda habita em nós, o nosso DNA adâmico, nós temos a rebeldia em nós por natureza. Nós gostaríamos de comandar a nossa própria vida, fazer do jeito que nós bem entendêssemos. Em um momento ou outro, nós estamos clamando por liderança, por direcionamento, por alguém que nos diga o que fazer. A maioria dos lares, irmãos, na sociedade, e eu diria até mesmo, às vezes, no cenário cristão, para vergonha nossa, tem se tornado verdadeiras Babéis. Fala-se e não se compreende. Comunicação em baixo. A maioria das pessoas, quando há comunicação, até ocupam o mesmo espaço físico, mas cada um num espaço virtual diferente. Estão em casa, cercam a mesa, mas cada um no mundo digital. Cada um com o celular na mão. Às vezes conversas são pelas metades. Você fala e alguém... o que foi que você disse? Porque você já está numa outra conversa, porque o seu temor é que você perca tempo. Então você acha que pode conversar com a pessoa que está na sua frente e, ao mesmo tempo, conversar com alguém que está ali. Você manda um WhatsApp, envia um contato, manda um print de não sei o quê, resolve um negócio, paga uma conta, e eu estou otimizando o meu tempo, porque ao mesmo tempo que eu converso aqui com o irmão Gilberto, com o pastor, eu já estou resolvendo, e que alegria que eu sou resolutivo. É ou não é assim que nós temos vivido os nossos dias? E muitas vezes, irmão, sem perceber. E agora você imagina que se nós, a maioria adulto, temos essa dificuldade para soltar as telas, você imagina agora uma criança, um adolescente e um jovem. O dedo dele nem cansa. Já vieram de fábrica habilitados para mexer em touchscreen. O Asaf não tinha nem idade direita e já sabia. Digo, meu Deus, que dedinho é esse? Já veio de fábrica.
aprende, sabe mais do que eu muitas coisas. Então a gente precisa dosar o acesso que eles têm. Então, na nossa sociedade, irmão, dos nossos dias, nós temos vivido uma espécie de guerra fria, onde os pais desejam uma coisa para os seus filhos, e os filhos estão imbuídos e vivendo uma outra coisa diferente. Nós precisamos, irmãos, ter esse discernimento. Nós precisamos ter esse entendimento para que nós não percamos os nossos filhos. Os conflitos, irmãos, e muitas vezes desgostos que nós vivenciamos dentro da família, é porque em algum momento, algum princípio da Escritura foi quebrado. O apóstolo Paulo, no seu último texto que ele produziu, o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, é o último texto conhecido que nós temos do apóstolo Paulo. O capítulo 4, então, são as últimas palavras do apóstolo Paulo. E ele diz isso aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Quem é Demas? Se você for um leitor desapercebido da Bíblia, você passa e nem percebe quem é Demas. Por que Paulo faz essa queixa? Mas se você olhar a Escritura, você vai perceber que Demas é mencionado mais 2 outras vezes nas cartas paulinas, e quando ele cita como um companheiro do ministério, um cooperador, um crente. Demas era crente. Ele escreve a carta aos Colossenses e diz, Demas está aqui junto com Lucas, com Timóteo. Paulo escreve a Filemon e diz, Demas está aqui comigo. Ou seja, Demas participava ali das aflições do evangelho com Paulo. Mas chegou um momento que Demas amou mais o presente século. E é preciso que a gente entenda aqui, irmãos, que Demas não andava como qualquer um. Demas tinha boas companhias, ele andava com Lucas, andava com Marcos, andava com Crescente, andava com Tito, andava com Timóteo. Essas peças boas aí, tudo era crente, menino criado em igreja, menino abençoado, tudo escritor da Bíblia, pastor, uma bênção. Mas ainda assim, mesmo na companhia desses irmãos, Demas amou. E note que Demas não deixou de amar. Demas continua amando. Ele apenas desviou o foco do seu amor. Quando nós quebramos um princípio da palavra de Deus, nós não deixamos de entender a necessidade de princípios. Nós apenas mudamos o foco do nosso amor. Nós deixamos de amar a verdade de Deus e passamos a amar a nossa própria verdade. Agora, Demas mudou o alvo do seu amor. Em vez de amar Deus, agora ele passou a amar o presente século. E eu vou lhe dizer uma coisa, que ninguém dorme amando a Deus e acorda amando o mundo. Não é assim que funciona. O que acontece é que nós vamos fazendo pequenas concessões dentro dos nossos lares, nas nossas vidas do dia a dia. E essas pequenas concessões, irmãos, desviam o foco do nosso amor. Começa com pequenas desobediências à palavra de Deus, quando o próprio Deus diz assim, não ameis o mundo. 1 de João 2,14. O desobediente, irmão, ele é um ex-obediente. Ele começou a quebrar princípios. Ele começou a fazer as coisas como ele mesmo gostaria. E agora, nessa afã de fazer as coisas como ele mesmo gostaria, ele deixa os princípios do reino de Deus. Quase tudo, irmãos, que nós vivenciamos dentro da igreja é reflexo daquilo que nós vivenciamos como família. O modo como eu penso na minha família reflete o modo como eu penso sobre o reino de Deus. Porque Deus, Ele pensou o homem não como um indivíduo apenas, mas Ele pensou o homem, que este homem só seria pleno em comunidade, no coletivo, ali constituindo uma comunidade que o confronta, que vê as suas faltas, as suas falhas, mas esta comunidade também que o ajuda a desenvolver, a crescer. Talvez o cenário que eu estou lhes apresentando seja um cenário desesperador, que você diga, meu Deus, e agora? A família vai ter desobediência, meus filhos vão desobedecer, e aí vão pecar mesmo, e agora? Acabou, Jesus volta logo. Mas nós temos promessas na palavra de Deus, que o próprio Deus interveria no seio familiar, e Ele dizendo, eu vou enviar o meu Elias, e ele converterá os corações.
Irmãos, eu mencionava com o evangelista Kenneth ontem. Se você ler o relato de Gênesis 11, você vai ver que ali há uma confusão nas línguas chamada de Babel. Os homens constroem uma torre, que eles queriam tornar grande o seu nome. Deus mesmo desce e confunde aquelas línguas. Aqueles homens já não se entendem mais. Mas quando você dá um pulo e vai lá para Atos 2, ali existia, naquele ambiente ali, diversas nacionalidades. Mas então, também existia ali 120 pessoas que estavam buscando a presença de Deus. E nesta busca pela presença de Deus se cumpre aquilo que Deus prometeu através do profeta Joel: derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E neste derramamento de poder, aqueles 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. E aquela população de diversos idiomas ouviam as verdades de Deus na sua própria língua. E aí eu chegava à conclusão com o evangelista Kenneth ontem, que o Pentecostes reverte Babel. O derramamento do Espírito Santo de Deus, ele faz as famílias se entender. O Espírito Santo de Deus nos faz conversar uma mesma língua. Quando o Espírito Santo de Deus está presente no seio familiar, as desavenças são deixadas de lado. Quando o Espírito de Deus atua dentro da casa de Deus, as visões diferentes são deixadas de lado, porque aonde há o Espírito Santo de Deus, quem não se entendia passa a se entender, porque agora já não é mais a minha vontade, é direção do Espírito Santo de Deus. E se esse Espírito habitar no seio da tua família, pode haver Babel, mas se transformará em Pentecostes. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus transforma o ambiente, e às vezes nós nos importamos e nos esforçamos para produzir unidade, mas a unidade verdadeira só vem de uma busca genuína pelo Espírito Santo de Deus. É Deus quem nos une, é Deus quem cola os laços, é Deus quem faz homem, mulher, criança, jovem e adulto conviver bem para a glória do seu nome. Deus tem interesse no teu lar, Deus tem interesse na tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra especialmente aos pais. Nós tivemos um culto alusivo aos pais, nós temos um mês referente aos pais, e eu quero falar sobre pais e filhos no reino de Deus. E nós precisamos entender que talvez o principal instrumento que nós temos para ensinar os nossos filhos, para moldar o caráter dos nossos filhos, no primeiro momento da sua vida, seja a imitação. Você pode apresentar para o seu filho, chegar, por exemplo, uma criança como Asaf e Isabelle, na idade aí de 4, 7 anos, ou até mesmo até 10 anos, e propor para ele uma série de conceitos sobre como um crente deve viver. Vai entrar aqui e sair aqui. Mas o que ele lhe vê fazendo, falando, ele vai copiar. Então, nessa primeira fase, vai trabalhar-se a imitação. E eu até brinco com um menino que eu oriento, mas se eu disser algo, eles repetem. Eu digo, rapaz, mas eu oriento tão certinho. Quando eu digo algo que não é para dizer, vocês copiam na mesma hora. Bora combinar isso diferente. Porque aí está imbuído um conceito da imitação. Então, o coração do nosso filho está moldado por isso. E nós temos exemplo na Bíblia sobre isso, sobre essa necessidade de relacionamento. E nós vemos isso em Jesus com os seus discípulos. Jesus não só encheu os seus discípulos de conceitos, Jesus mostrou como deveria fazer. Jesus os ensinou a orar. Quando você vai lá em Mateus 6, Jesus disse, olha, nós não sabemos orar, pois ore assim, repita desse jeito, é assim, assim, assim. Jesus gastou tempo neste processo de discipulado. Nós vemos isso ainda em Paulo. Paulo escrevendo ao próprio Timóteo no capítulo 2, no 2 Timóteo capítulo 3 e 10, ele falando sobre uma série de coisas para Paulo, ele pega para Timóteo, ele diz assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. O que Paulo estava dizendo, eu não estou te dando ordem sobre aquilo que você deve fazer, eu estou te mostrando como é que se faz, como é que eu tenho paciência. Quando eu deveria responder bruscamente, eu peço graça a Deus. Você tem visto a minha perseverança, está tudo dando errado, ninguém quer vir, os crentes não estão vindo, e a gente está perseverando, buscando, insistindo para que a obra cresça e o reino de Deus prospere.
seguindo de perto, irmãos. A tática não pode ser, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não funciona. A tática deve ser, o padrão bíblico é, faça o que eu faço, diga o que eu digo. Olha a responsabilidade que nós temos diante de nós, nobres pais que me escutam nesta noite. Então, a primeira impressão, modelo, paradigma de Deus é na figura do Pai. E note que Deus nos empresta esse nome. É um nome que Deus nos empresta. Ele é conhecido como Deus Pai. E Ele nos empresta o Abba. Alguém que serve de modelo. Mesmo não sendo perfeito. Mesmo com as nossas falhas, limitações e dificuldades. Porque o que vai nos afastar os nossos filhos de nós não é eles entenderem que nós temos falhas, que nós precisamos melhorar como cristãos, mas é se nós estivermos escondendo a verdade e agindo com hipocrisia. Mas quando nós dizemos, olha filho, nós temos falhas mesmo, mas nós estamos num processo aí de buscar melhorar a cada dia. O seu filho que conhece, convive com você, sabe das suas lutas. Ele olha e vê as suas dificuldades, mas aí a sua maturidade de fé não está em si, em se revertir de uma autoridade dizendo assim, me respeite que eu sou homem de Deus. Ele está dizendo, olha, o papai falha mesmo. Mas o papai também reconhece e se lança diante dos pés de Jesus, pedindo misericórdia, pedindo perdão. E aí nós precisamos ficar atentos a algo muito sério. Nós, os crentes desta geração, nós somos muito bons em nos justificarmos e péssimos em nos arrependermos. Alguém nos confronta e diz, mas é porque também o irmão Gilberto me provocou. Aí eu disse isso. Não é isso que nós estamos cobrando. Se você disse ou não disse, disse, me perdoe, eu me arrependo. Foi num momento inoportuno, eu falhei mesmo, eu errei mesmo. Nós precisamos nos arrepender mais do que nos justificarmos. É disso que Provérbios 4,18 fala. O caminho do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Nós estamos num processo de santificação, abandonando as velhas vestes do homem que nós éramos, para nos tornarmos alguém parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, e talvez a minha maior crise, eu dizia isso na escola bíblica dominical hoje, a minha maior crise é porque muitas vezes nós desejamos um evangelho que faz a gente pular, e é bom, que faz a gente gritar na presença de Jesus, e eu sou pentecostal, mas muitas vezes nós também estamos cheios de um evangelho que não produz mudança de vida, um evangelho que na primeira coisa que alguém pisa no meu pé, eu já quero dar 2 tapas, irmão Jânio. E nós vimos hoje na escola bíblica dominical, falando em Colossenses 3,10, que nós precisamos nos revestir de entranhas de misericórdia. Dentro do nosso interior, nós precisamos ser benignos, longânimos. Nós precisamos perdoar uns aos outros. O crente que age diferente, muitas vezes sofre o dano. Gostaria de dar uma resposta brusca, mas engole seco, porque ele sabe que a sua ira não vai produzir a justiça de Deus. Porque toda e qualquer justiça pertence ao nosso soberano Deus. Nós precisamos estar, irmãos, cientes disso. Porque se o evangelho que nós cremos não nos faz ter atitudes melhores com a nossa esposa, com os nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho, com o nosso patrão, com o nosso pastor, com a nossa liderança, eu sinto lhe dizer, mas nós precisamos urgentemente nascer de novo. Porque se o evangelho que nós cremos, ele não nos faz sermos melhores, agirmos diferentes, nos parecermos e imitarmos Jesus, nós precisamos urgentemente nos arrepender e ter uma nova postura diante de Deus. O fato é, irmãos, que não é apenas derramando conhecimento teórico, mas nós precisamos ministrar e mostrar vida, ensinar mostrando Deus para eles, para os nossos filhos, porque o exemplo não é a melhor forma de liderar, é a única. É através do exemplo. E eu lhe digo, eu lido, talvez com aquilo que a gente chama que é uma das fases mais difíceis na vida da juventude,
que é exatamente lidando com jovens de 15 a 18 anos. Estão se descobrindo, uma série de questionamentos. E eu sou professor e eu ministro aula para essa faixa etária. E muitas vezes a gente até diz, não, o menino se perdeu na escola. História. A maioria deles já chega lá perdido. Não sabem quem são, clamando silenciosamente, é um clamor ensurdecedor, um clamor sem dizer uma única palavra, pedindo direção e apoio. E muitas vezes eles encontram direção em pessoas que não os amam de verdade, clamando por amor, aprovação, curtidas, engajamento, buscando a aprovação dos colegas quando eles deveriam ter esta aprovação em casa e serem orientados em casa. Então você percebe que há uma falha no seio familiar e muitos acreditam que estão tendo um excelente relacionamento e muitos não têm ideia quem são as referências dos filhos. Teve uma certa feita, eu acho que a gente fez isso em 2020, no Seja Reino, que a gente teve uma conversa, especialmente com os adolescentes, e a gente perguntava para eles quais os canais do YouTube que eles seguiam. E tinha gente que não sabia nem, tinha ideia de que os filhos seguiam aquelas influências. Porque as horas que eles passam ali, muitas vezes estão absorvendo um linguajar, informações, em vídeos curtos, mas extremamente informativos, sobre como deve ser a vida. O Instagram está repleto de páginas que dizem o que eles devem fazer em pequenos vídeos de 15 a 30 segundos, chamados de Reels. Então, tudo isso está inundando. Mas o fato é que muitas vezes nós estamos deixando os nossos filhos serem educados por estas plataformas, quando nós temos a bússola verdadeira de orientação e direção para a vida da nossa família. E nós não podemos ser negligentes com relação a isso, irmãos. A sociedade, e inclusive a maioria dos cristãos, irmãos, tem criado os seus filhos, não para a glória de Deus, mas para a obtenção de uma boa profissão apenas e de ocupar um espaço no mercado de trabalho. Tem enchido a criança de informação, mas tem se preocupado muito pouco sobre caráter, sobre projeto de vida e sobre propósito. É tão gritante isso, que agora você vai ver que a própria educação tem elaborado novas formas de inserir no currículo base comum uma disciplina chamada de projeto de vida, porque tem percebido o quanto que a juventude aí de 15 a 18 anos está perdido sobre o que fazer, e não tem obtido esta informação em casa. E nós que temos o melhor projeto de vida, estamos deixando alguém que não teme a Deus, na maioria das vezes. Quando aprove Deus ter um professor que serve a Deus e orienta, louvado seja o nome do Senhor. Quando não, ele vai ensinar um projeto de vida que não condiz com as Escrituras, apenas buscando ocupar relevância, uma satisfação financeira no trabalho. E nossos filhos não devem ser criados para isso, irmãos. Nossos filhos são criados para a glória de Deus. Os nossos filhos são criados para compreender que eles são embaixadores, ministros da reconciliação, pessoas que amam e temem a Jesus. Nós não podemos perder isso de mente, irmãos. Existem duas formas de educar: preceitos e valores. Você pode apenas puxar para si a autoridade e dizer, aqui quem manda sou eu. Você vai fazer assim porque eu estou mandando, exercendo um autoritarismo, usando o seu cargo, a sua função, para dizer como as coisas devem ser, sabendo também que na educação dos filhos são reveladas as virtudes do pai. A forma como o seu filho é educado, revela muito de quem você é e de como você vive a sua vida. Mas você tem uma segunda forma, que é pelo exemplo. É relatado pelo evangelista Lucas em Atos, no capítulo 3, versículo 4, uma afirmação muito interessante que pode se aplicar à família. Lá o texto não fala sobre isso que eu vou falar agora, mas é uma afirmação muito importante para nós. Narra no texto bíblico que Pedro vai entrando no templo, junto com João, um paralítico pede dinheiro, ele
pega no paralítico e diz assim: olhe para nós. A forma de educar, fazendo uma aplicação dessa afirmação para as nossas vidas, talvez seja a melhor forma. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e dizer: olhe para nós, olhe para mim, olhe para a forma como o papai e a mamãe conduzem as coisas, olhe para nós, veja como nós temos constituído a nossa família, olhe para nós e veja o que Deus tem feito nas nossas vidas. Olhe para nós e perceba que nós temos fraquezas, que nós temos limitações, que nós temos dificuldades, mas olhe para nós e veja como Deus tem nos sustentado, como Deus tem nos guardado, tem nos guiado, como o Evangelho tem nos afetado. Olhe para nós e veja que nós estamos numa caminhada, nos esforçando para nos parecermos com Jesus. Olhe para nós e perceba que muitas vezes nós erramos, mas nós estamos com o coração aberto para sentir e sofrer a transformação que o Evangelho produz. É preciso que a gente tenha esse entendimento, irmãos, que nós compreendamos que o nosso papel frente à nossa família, como pais e filhos no reino de Deus, tem este papel extremamente significativo. Nós precisamos entender, e eu tenho alguns conselhos. Primeiro, aos pais: seja um semeador. Já caminho para o fim. Semeie no coração do seu filho. Se há necessidade de se arrepender, se arrependa. Fuja da hipocrisia. Diga: meu filho, há situações em que a gente erra, em que a gente peca, mas seja diligente no sentido de que há perdão pelo Senhor, que o Senhor nos perdoa e nos direciona. Mude o seu filho através da mudança da sua própria vida. Infelizmente, irmãos, nós temos vivido um tempo em que muitos têm aderido à fé e não se convertido à fé, porque a conversão, ela implica em abandono de velhas práticas, ela implica em mudança de vida. Se converter implica deixar e se distanciar de coisas para viver aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. E muitas vezes, quando nós, pais, estamos em casa e somos apenas reclamadores, adivinha o que a criança vai aprender? Quando eu estou reunido em família e a única coisa que eu sei exaltar é as dificuldades que a igreja tem, as dificuldades de decisão, ou até mesmo alguma coisa em que o pastor fez que não me agradou, o que você acha que o seu filho vai pensar sobre esta igreja? Você acha que quando ele crescer ele vai querer ir para ela? Mas se nem o papai não gosta dela, por que eu vou? Se até o papai tem dificuldade em lidar com esta igreja, por que eu vou participar dela? E é fato, irmãos. Eu costumo fazer essa analogia. É óbvio que toda e qualquer comunidade de fé que reúne gente, especialmente pecadores como nós, vai ter suas dificuldades, vai ter suas lutas. Mas ainda assim, com todas as dificuldades e lutas, Deus continua operando e cuidando da sua noiva. A noiva é dele, ele está santificando ela, ele está corrigindo ela, ele está tratando o coração dela, ele está tirando as mazelas, porque um belo dia ele vai apresentar essa noiva limpa, sem mácula, branca, vestida diante do próprio Deus. É Deus quem trabalha no coração da sua noiva. Então nós precisamos entender que nós não podemos ser só reclamadores, nós precisamos fazer parte deste processo de mudança. Se está desorganizado, ajude a organizar. Se está achando que não deveria ser desse jeito, chegue até a liderança e ajude, diga: olha, eu estou disponível para ajudar nesse processo, eu quero fazer parte da mudança. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Sabe por quê? E eu, pensando sobre isso, pensando sobre essa conduta que nós precisamos ter, eu me lembrei da primeira vez que eu entrei dentro de uma concessionária para comprar um carro. Não tinha R$1 no bolso, mas tinha muita fé. Mas o fato é que se você entrar em qualquer concessionária, vai ser apresentado para você pelo menos 3 versões do mesmo carro. O irmão Jane
Elvio aí, que é especialista em carro, sabe que é assim que funciona. Você chega e ele diz, ó, você tem a versão básica, você tem essa versão e tem essa top. Top das galáxias, para citar o Jânio aqui. E sabe o que diferencia de uma para outra? Acessórios e o preço. Porque quanto mais acessório, mais você tem que... Se você fizer uma analogia com a vida espiritual, quanto mais acessórios espirituais você deseja ter, maior é o preço que você precisa pagar. E esse preço, louvado seja o nome do Senhor, não é em dinheiro. Graças a Deus. Você não consegue esses acessórios espirituais chegando no pastor e dizendo, pastor, meu dízimo é tanto. Será que dá para você botar uma carrada de fé aí na minha conta? Uma carrada de dons espirituais na minha conta? Não é assim que funciona. Mas isso aqui, ó. O preço ainda é doer os joelhos no chão, clamor, pedindo, Deus, me equipa com os teus dons espirituais. Deus, me enche da tua presença. Deus, eu não quero ser um pai como está cheio aí, eu quero ser um pai que ora e os céus se abrem. Deus, eu quero ser revestido com os teus dons. O apóstolo Paulo diz, pedi com zelo os melhores dons. Está disponível para você e para mim. E por que nós não temos? Porque somos preguiçosos e negligentes em relação à nossa vida espiritual, irmãos. Nós gastamos tempo com tudo, mas com a nossa vida espiritual nós somos negligentes. Nós precisamos nos voltar para chorarmos, lamentarmos, nos arrependermos, mudar a nossa postura. Os filhos precisam mais do que um pai para obedecer, eles precisam de um pai para seguir. Os nossos filhos precisam mais do que alguém para que lhes derem ordem do que eles devem fazer. Eles precisam dizer assim, segue o papai aqui, caminha como o papai está andando aqui, que você vai ser um crente de verdade. Caminha comigo, segue de perto e vê a minha paciência, o meu exemplo, a minha perseverança, o quanto que eu amo o reino de Deus. Segue os meus passos. Nós precisamos atentar para isso, irmãos. E aos filhos, se ame. Meu irmão, nós temos vivido uma crise aí de filhos que às vezes você não tem ideia do que se passa no coração dessa garotada. Filhos, se ame e se respeite. Não tente buscar o amor que muitas vezes você não tem em casa, em outras pessoas no seu ambiente escolar ou de trabalho. Se valorize, você tem um valor. Não se entregue para qualquer um. Aquilo que Deus te deu, o corpo que Ele te deu, a mente que Ele te deu, é tua e é dele, é santa. Não entregue a outros, não invista em relacionamentos amorosos que não vão dar em nada. Se preserve, porque o teu, a tua está guardado. Deus preparou o melhor para você. Estabeleça relacionamentos de amizade com quem te incentiva a crescer, a evoluir, a ser um crente melhor. Eu amo a passagem de 1 Samuel, capítulo 23 e 16. Davi está no deserto, irmão Sebastião, triste, Saul perseguindo. Jonatas vai sorrateiramente até o seu amigo Davi, e o texto bíblico diz assim, e Jonatas ajudou Davi a encontrar forças em Deus. Ou amizade, ou crente, arranja um amigo desse aí, que quando você estiver fraco, ele te ajuda a encontrar forças em Deus, não nas drogas, não na prostituição, não nos relacionamentos falidos, não na bebedeira, não no cigarro, não te apresentando festas, mas te apresentando Deus, te ajudando a encontrar forças em Deus, te apresentando e dizendo assim, olha, Jesus vai te ajudar a vencer. Não se dê para qualquer um, irmãos, não perca seu tempo. As relações, irmãos, nesta pós-modernidade, elas são imaginárias. Você olha para mim e tem uma imagem do que eu sou, você não convive comigo, você não sabe dos meus defeitos, você acha, pô, irmãozinho abençoado. Olha para ele e diz, ô rapaz, vai conviver comigo, vai pagar o preço da irmã Kelly. A Kelly sabe, tem suportado a cruz que Deus deu a ela, a bichinha tem força. Mas o fato é que nós imaginamos
algo acerca de alguém. E muitas vezes essa adolescência toda imagina que um garotão que fala bem, se apresenta bem, é descolado e diz, oh, que príncipe encantado. Não, querido. Confie em Deus. Confie em Deus. Deus tem algo para você. Irmãos, essas relações dos dias atuais são relações extremamente superficiais. O diabo tem colocado na mente da galera, dessa juventude, que você pode ter relacionamentos descartáveis. Que se não deu aqui, você fica com um, se não deu, você fica com outro, se não deu, fica com outro, e acabou. Não precisa se prender. Pessoas que estão em comunidade, mas estão solitárias, necessitando de aprovação. Pessoas num nível que chegam a dizer assim, ó, eu prefiro estar mal acompanhado do que só, né? Porque a frase diz assim, antes só do que mal acompanhado. Mas uma geração que diz assim, eu prefiro antes estar mal acompanhado do que só. É melhor eu ter a companhia desta mau caráter, do que a minha. Eu não quero estar sozinho. E às vezes se mete em relacionamentos abusivos, que não corresponde àquilo que Deus planejou para as suas vidas. Ei, fuja disso, você tem um valor. Você tem um valor em Deus. Ame a si mesmo. Não se resuma apenas a um corpo, a um objeto, mas saiba que há em você um depósito do Espírito Santo de Deus na tua vida. Honre pai e mãe. Irmãos, nós vivemos uma crise de honra. E a honra que eu dou é a honra que eu recebo. Sabia disso? Nós nos tornamos especialistas em desonrar. A gente acha, porque já está velho com a cabeça branca, que eu racei mais do que ele. E às vezes a gente nunca nem pagou o preço. Nunca nem andou nas pisadas. Né? Nós precisamos entender, irmãos, especialmente uma crise de honra pai e mãe. A resposta dessa juventude já é na ponta da língua, né? Pensa num bichinho da língua afiada. Se você não souber, tem a resposta pronta. Aprenda a honrar, porque o pai e mãe são agentes de Deus para a tua vida. Você pode até dizer que sabe mais do que ele, que já viu na internet mais coisas do que ele, mas ele foi coroado e foi aperfeiçoado com o amor do próprio pai, próprio Deus, pela tua vida, um amor abnegado, sem interesse. Nós precisamos aprender a honrar, irmãos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar pai e mãe, a obedecer a autoridade, a obedecer pastor, a obedecer liderança, a se submeter, a entender que muitas vezes as coisas não são do nosso jeito, que as coisas não acontecem do modo como nós queremos, na velocidade como nós queremos. Nós estamos diante de uma geração do para ontem, e não é assim que as coisas acontecem. E se nós não mostrarmos aos nossos filhos que muitas vezes eles vão se frustrar, que às vezes eles vão receber nãos. Nós temos uma galera aí, irmãos, que nunca ouviu um não na vida. Aí quando chega na escola, o pobre rei do professor tem que dizer não. Ô professor, ajeite minha nota. Eu digo, eu não. Eles acham ruim. Mas é assim que funciona. A vida não é esse mar de rosa. Você vai ter embates ao longo da sua vida. Nós precisamos preparar os nossos filhos para isso, para lidar com estas verdades, especialmente na velhice, irmãos. Saiba que todos nós vamos envelhecer, e na velhice nós precisamos preparar filhos que sejam capazes de cuidar de nós quando nós envelhecermos também, porque querendo ou não, nós não vamos ter essas habilidades que nós temos hoje. Vai chegar um momento que as pernas já não respondem como deveria. Dar um pique, irmão Gilberto, já é difícil. E nós precisamos ter gerado no coração dos nossos filhos alguém disposto a cuidar. Que eles entendam que honrar pai e mãe é mandamento com promessa. É para viver mais. E encerro dizendo: filhos, obedeçam seus pais. Honra o teu pai e a tua mãe, porque é um mandamento com promessa. Pais, não irritem os seus filhos. Às vezes nós entramos em umas brigazinhas que não tem necessidade, só para irritar. Então fuja disso. E criam segundo a instrução e o conselho do Senhor.